O San Antonio não devia ter despertado tão cedo. A liga achou que teria mais algumas temporadas de paz antes que Victor Wembanyama e os Spurs começassem seu reinado de terror absoluto. Mas estávamos tragicamente enganados, porque agora eles ostentam um placar invicto de 3-0. Uma marca lendária que não alcançavam desde o ano de 2019. E eles não estão apenas jogando bem. Eles estão gritando para o mundo que a nova era começou. Esse esquadrão está sedento por sangue e guerra agora mesmo. Um massacre de 33 pontos logo na noite de estreia contra os Mavericks. Uma vitória brutal e suada na prorrogação em Nova Orleans. E uma estreia caótica em casa contra o Brooklyn, onde fecharam o jogo com a frieza de verdadeiros veteranos. Mas o que realmente arrepia a espinha não foram apenas as vitórias. É que eles forjaram uma identidade aterrorizante, erguida sobre uma muralha defensiva impenetrável. No primeiro confronto épico contra os Mavericks, eles esmagaram o ataque inimigo, forçando menos de 40% de acerto nos arremessos. Na segunda batalha em Nova Orleans, Wemby invocou 9 tocos monstruosos, banindo os Pelicans do garrafão por completo. E no terceiro duelo fatal contra os Nets, quando o Brooklyn explodiu em uma investida insana de 42-11, o San Antonio sobreviveu e aniquilou o jogo, apertando o cerco com uma defesa asfixiante. Neste momento, invadir o garrafão do San Antonio é literalmente assinar sua própria sentença de morte. A proteção do aro, os rebotes e a força bruta têm sido de uma dominância esmagadora. E tudo isso nasce do poder de um único monstro, Victor Wembanyama, que está reinando como um deus absoluto neste início de temporada. Apenas contemplem esta jogada. Não uma, mas 2 vezes ele humilha os Nets no aro, tratando todos como meras crianças indefesas. Sim, aquilo foi contra o Brooklyn, mas agora estamos falando do colosso Zion Williamson. E até ele sofre a mesma humilhação de irmão mais novo, sendo esmagado por um toco duplo impiedoso. Nesta investida, Herb Jones parece gritar por socorro em desespero, clamando a qualquer um enquanto foge aterrorizado, sem ter uma única alma para quem tocar a bola. Então, num ato suicida, ele tenta arremessar sobre o Wemby, e Victor faz a defesa parecer uma piada de mau gosto. Chegamos a um nível onde isso é pura trapaça divina. Castle sobe como uma muralha perfeita, abrindo caminho para Victor aplicar um toco devastador pelas costas. Os Pelicans recuperam a posse, mas o Wemby ressurge das sombras para bloquear de novo. Aqui, os Pelicans estavam em puro desespero tentando qualquer coisa. Eles tentam uma fuga rápida na transição, antes que ele se posicione, mas é inútil, pois Jordan Poole é caçado como uma presa fácil. O Dallas tentou o mesmo truque barato, mas o pesadelo continuou quando o flag foi engolido por um toco brutal vindo do nada. Nem mesmo os gigantes estão a salvo desta calamidade. Olhem Claxton achando que estava livre, apenas para descobrir que tudo não passava de uma doce e fatal ilusão. Aí vem Dereck Lively decidir testar a própria sorte, e após esse massacre, ele provavelmente nunca mais ousará chegar perto. A esta altura do campeonato, desafiar os Spurs é transformar o garrafão em uma verdadeira cena de crime isolada por fita amarela. Porque eu juro pela minha vida, não aconselho nenhuma alma a pisar ali. O Victor está aniquilando absolutamente tudo, e é essa aura defensiva esmagadora que transforma o San Antonio em uma ameaça assustadoramente real. Como reza a lenda suprema do basquete, são as defesas que forjam os verdadeiros campeões. Você precisa ser um monstro absoluto desse lado da quadra, para bater de frente com a elite mundial. E até agora, os Spurs encarnaram exatamente essa energia avassaladora nos 2 primeiros embates. O nível de defesa deles atingiu a incrível marca de 102,1, o topo da NBA, com um saldo letal de mais 17,4. Claro, após o caos contra os Nets, essa margem de destruição deve cair um pouquinho. Mas eles ainda estrangularam o ataque do Brooklyn, cravando impiedosos 107 pontos sofridos naquele jogo. Então é muito seguro afirmar que eles continuarão no trono como a defesa suprema da NBA nesta trinca inicial da temporada. Mas prestem muita atenção no grande porém. Para destroçar os verdadeiros reis da liga, apenas uma muralha defensiva não será suficiente. No fim, a sua missão final é cravar a bola na cesta. E o San Antonio tem executado essa arte com uma maestria letal até agora. O Wemby é o colosso por trás disso, graças a ajustes táticos cruciais que ele forjou para esta temporada. Ele abandonou de vez aquela postura passiva no perímetro. Ele invade o garrafão, massacrando defesas e reinando no ataque com a mesma fúria da sua defesa. Ele virou um verdadeiro monstro do garrafão no mundo real. Enfrentando o Mavericks, o Wemby aniquilou com 40 pontos,
cravando 15 de 21 arremessos. E a conversa inteira do pós-jogo focou em como ele baniu os arremessos preguiçosos, recusando-se a ficar plantado atrás da linha. Ele invadiu o garrafão sem piedade, usando sua envergadura para tratorar lendas feito Anthony Davis e Dereck Lively. Dava para sentir a aura de pura sede de vingança que Victor exalava logo no jogo de abertura. Ele estava executando exatamente os arremessos que sua intuição ordenava. A defesa inimiga não tinha voz alguma nisso. Ele estava impondo brutalmente a sua dominação absoluta sobre o Mavericks. Honestamente, parecia que ele havia arrancado o coração pulsante daquela defesa do Dallas. Ele encadeava um arremesso devastador atrás do outro. E lembre-se, esse massacre foi direto contra Anthony Davis e Dereck Lively. São alguns dos mais formidáveis defensores da NBA, a muralha teoricamente perfeita para conter Victor Wembanyama. Mas essa resistência foi inútil, porque o Wemby simplesmente ligou o modo impiedoso. Então, no segundo duelo contra o Pelicans, invocou 29 pontos, 11 rebotes e 9 tocos, com 56% de precisão. No primeiro tempo, o ataque fluiu exatamente como aquela lendária movimentação de bola do clássico Spurs. Mas voltando do intervalo, a atmosfera da batalha mudou brutalmente. 7 das 8 posses iniciais culminaram na bola confiada das mãos divinas do Wemby. Foi um claro ajuste tático do treinador para usá-lo de forma insanamente mais agressiva. E foi nesse instante crítico que ele despertou seu verdadeiro ritmo. Mais uma vez, infiltrando fundo e dominando completamente seus territórios de caça absolutos na quadra. Ele baniu aqueles fadeaways forçados ou jump shots precipitados que eram seu vício na temporada passada. O império do Wemby agora domina a borda do aro e o coração do garrafão. Seu toque e envergadura esmagaram totalmente a defesa do Pelicans. Aí, contra o Brooklyn Nets, continuou o extermínio, cravando 31 pontos avassaladores. Somou 14 rebotes, 6 tocos e 3 roubos, com 43% de precisão. Desta vez, pontuou nos 3 níveis. Disparou só 2 bolas de 3 no jogo 1 e 3 no jogo 2. E então lançou 6 mísseis do perímetro mortal contra o Nets. Acertou metade. Mas mesmo exibindo seu arremesso, o alicerce mortal de seu ataque ainda era sua dominação implacável no garrafão. Essa é a evolução suprema presenciada nestes primeiros combates. Ele impõe sua força, fazendo as defesas tremerem de pânico. Eis o verdadeiro superpoder de Victor Wembanyama. É a sua envergadura divina, toque macio e a forma sobrenatural como ele conquista qualquer centímetro do garrafão, no momento em que desejar. E honestamente, um debate épico já começa a ganhar vida, sobre a possibilidade real dele já ser coroado como o monarca indiscutível da NBA hoje. Na defesa, ninguém está sequer perto do seu nível agora. Ele é indiscutivelmente a muralha mais aterrorizante do planeta inteiro. Então a questão final fica cristalina. Quão letal seu ataque precisa ser para usurpar de vez a coroa de melhor jogador do mundo inteiro? Porque até agora, ele inaugurou a chacina anotando 40 pontos no épico jogo 1. Um quase triplo-duplo insano com tocos no jogo 2 e 31 pontos no jogo 3, dominando a quadra em todos os níveis. É até surreal dizer isso em voz alta, mas agora ele já cravou seu nome como um dos 5 monstros desta liga. E o mais assustador para o San Antonio, ele não está sozinho nessa guerra. Seus aliados estão despertando. Ao entrar nesta temporada, minha maior dúvida sobre o San Antonio era: será que o resto do time acompanharia a evolução absurda do prodígio Victor? E honestamente, a resposta parece ser um gigantesco sim. Esse não é só o Embiid carregando meros coadjuvantes. É um esquadrão com vários monstros capazes de dominar partidas inteiras sozinhos, começando pelo novato Dylan Harper, a segunda escolha absoluta do último draft. E até agora, ele tem sido uma força brutal para os Spurs. Na sua estreia contra o Dallas, ele vacilou sob a pressão inicial, mas logo despertou no segundo tempo. 15 pontos e 5 rebotes, com 2 assistências e 7 acertos em 14 tiros. Ele atacou o garrafão com uma confiança letal e visão cirúrgica. Para mim, é a genialidade nos movimentos simples de Harper que mais assusta. Então, no segundo confronto contra os Pelicans, sua aura brilhou ainda mais como armador e um verdadeiro executor. No quarto período, com os Spurs perdendo por 8 pontos, ele e Harrison Barnes orquestraram uma virada esmagadora de 14-0, combinando para 12 desses pontos. Fez leituras mortais no pick and roll e acelerou o ritmo em transição. E atacou as brechas com paciência implacável. Mas o crucial, após Victor cair na prorrogação, Harper assumiu e aniquilou o jogo com sangue frio. No jogo 3 contra o Brooklyn, veio o verdadeiro show. 20 pontos, 8 assistências e 6 rebotes sem nenhum erro.
O armador mais jovem da história, com 20, 5 e 5, sem nenhum erro. Harper trouxe uma arma que os Spurs não tinham na temporada passada. Um maestro calculista capaz de ditar o ritmo sem ser egoísta. Ele cheira a estrela e parece ser o parceiro perfeito para o Wemby, alguém que serve a bola, mas também aniquila. E então, temos o atual calouro do ano, Stephon Castle, uma muralha inquebrável que domina os dois lados da quadra. Até agora são 17 pontos por jogo de média, 6,3 assistências, 5 rebotes e um roubo de bola, com 59% de eficiência. Suas bolas de 3 caem com mais fúria que na temporada passada. 31% de longe, contra os antigos 28%. Ainda assim, abaixo da perfeição. Castle foi absoluto no primeiro duelo contra os Mavericks, cravando 22 pontos, 7 rebotes e 6 assistências com uma aura de veterano implacável. Mas o ápice foi contra os Pelicans. Sem estatísticas brilhantes, ele foi o carrasco no momento crítico, cravando a bola de 3 da vitória nos segundos finais, forçando a prorrogação. É esse sangue frio que transforma um jovem armador em uma lenda. Depois, contra os Nets, ele assumiu as sombras, sufocando os armadores inimigos na defesa, distribuindo passes geniais e resgatando os Spurs após a investida esmagadora de 42-11 do Brooklyn. Quando De'Aaron Fox retornar, essa será a verdadeira forma de Castle no quinteto titular. Um armador de pura pressão defensiva, oferecendo um equilíbrio inabalável no ataque. Mas San Antonio também vem extraindo minutos preciosos de Devin Vassell, entregando uma abertura tática mortal, punindo adversários com tiros de 3, cravando 4 desses contra os Nets. Keldon Johnson aceitou seu papel nas sombras do banco, explodindo como uma fera enérgica, atacando os rebotes ferozmente, erguendo uma defesa de ferro e dominando os pequenos detalhes. E o mais insano, essa carnificina acontece sem seu segundo maior monstro, De'Aaron Fox. Nossa raposa letal não tem data para voltar, pois uma lesão muscular traiçoeira o mantém acorrentado fora do campo de batalha. Mas o mundo inteiro teme seu talento devastador. Enquanto isso, os prodígios Dylan Harper e Stephon Castle assumiram essa linha de frente magistralmente. Mas quando o verdadeiro as despertar, o mestre tático Mitch Johnson enfrentará decisões cruciais para a formação. Alguém terá que recuar para o banco e sacrificar seu tempo de glória. Provavelmente Harper assumirá as sombras como um criador secundário de jogadas velozes, com Fox retomando seu trono de iniciador supremo e Castle se tornando a cola vital da equipe. Se essa alquimia tática funcionar rápido, San Antonio alcançará um nível de poder ainda mais aterrorizante. De'Aaron Fox continua sendo um dos armadores mais letais de toda a liga. Mesmo que sua última campanha não tenha sido o ápice, conhecemos sua fúria com poder total. Em 2024, nos Kings, ele cravou 26,6 pontos, liderou em roubos e marcou 37% de 3. Esse tiro de 3 será a chave da vitória. O verdadeiro calcanhar de Aquiles dos Spurs é a falta de espaço no campo. Se Fox voltar disparando perto de 37% como em 2024, o ataque transcenderá limites. Mas se a precisão cair para os sombrios 31% do passado, o cerco se fechará contra Victor, transformando o garrafão num verdadeiro inferno para pontuar. Desde o início, todos sabiam que Victor Wembanyama seria uma anomalia absoluta. Ele já era uma força formidável antes daquela queda, mas ninguém previu que os Spurs despertariam esse poderio coletivo tão subitamente. Com o Wemby esmagando adversários sem piedade, duvidar deles nos playoffs seria pura loucura. Sendo realista, o segundo round de batalhas parece ser o seu limite. Mas com essa defesa impenetrável, a evolução do núcleo e o renascimento de Fox, eles se tornam o pior pesadelo que qualquer um poderia encarar na primeira fase. Eles carregam um potencial destrutivo letal, especialmente contra invasores do garrafão, pois San Antonio ergue uma muralha inquebrável superior a qualquer tropa atual. Duelos sangrentos contra gigantes como os Clippers, Nuggets ou o poderoso Oklahoma City Thunder seriam um inferno absoluto para os oponentes. Um conto de fadas heróico até as finais de conferência não é delírio, mas ainda vejo o segundo round como a barreira final deste ano. Eles estão a apenas uma evolução de se tornarem deuses da liga. O cenário perfeito? De'Aaron Fox desperta o potencial de todos, declarando guerra total agora mesmo. Eles dominam o equilíbrio, a defesa inquebrável dos aros e a anomalia divina para transformar séries de 7 jogos em puro terror para os favoritos. Quer descobrir como Luka Doncic e os Lakers dividem esse exato mesmo destino sombrio? Confira nosso vídeo com a análise completa, agora mesmo.